Que é professor de Relações Internacionais, para falar e repercutir ainda mais sobre o que aconteceu nesta madrugada com os Estados Unidos, para você que ligou o rádio agora, em território venezuelano, atacando bases militares e capturando o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assim, com uma primeira dana. Professor, bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, um grande prazer falar na nossa Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela tua participação aqui. Professor, como é que o senhor avalia, nesse primeiro momento, a tomada de decisão? Era uma incursão, uma escalada que vinha num ritmo até mais lento, mais intensa em território oceânico, mas agora a coisa efetivamente aconteceu, e não só com ataque a bases militares, mas com a captura do presidente da Venezuela. Bem, o governo Trump, no seu segundo mandato, tem se pautado por ações um tanto quanto intempestivas, não é? Ações surpreendentes, não é? E o fato de hoje, embora tenha antes, não é? Nós tivemos incursões, ataques a navios, a embarcações, né? Especialmente na região do Caribe também, em alguns trechos do Pacífico. De fato, hoje nós estamos acordando aqui no Brasil com uma situação historicamente nova, um país da América do Sul sendo militarmente, né, atacado. Foram sete ataques, né, a alvos militares da Venezuela, e um presidente, claro, todos nós sabemos, um presidente ilegítimo, na prática um ditador, sendo aprisionado e provavelmente levado para os Estados Unidos para ser julgado com base em leis relacionadas ao combate ao terrorismo, à imigração ilegal e especialmente ao narcotráfico. Então, é um fato que, embora nós tenhamos muitos precedentes históricos, mas é um fato historicamente novo, de dimensões em relação às quais nós ainda não podemos ter medidas, réguas muito claras. Professor Sidney Leite, um bom dia para o senhor, um feliz ano novo. Olha, professor, e que ano, que começo de ano, né? Bom, eu estava mais cedo comentando aqui com o Ronald, falava também com o Cláudio Zaidan, que o que o Trump fala não se escreve, mas de fato essa ameaça que ele falou que ia ser meio na virada, no comecinho de 2026, acaba acontecendo. E também nessa data, 3 de janeiro de 1990, aconteceu a prisão de Noriega. O senhor podia trazer um paralelo para a gente dos Estados Unidos daquela época para os Estados Unidos de Donald Trump hoje, e o que isso significa, esse tipo de ação, quando você entra num outro país e você captura o líder? Sônia, muito bem lembrado, um ótimo ano para você também. De fato, a comparação mais próxima que nós temos é o episódio do general Noriega, antigo aliado dos Estados Unidos, não é? Mas que entra em rota de colisão com interesses norte-americanos no Panamá, e ele acaba sendo preso e levado para ser julgado nos Estados Unidos. De fato, o que aconteceu hoje é muito parecido, porque a ação, e mesmo os primeiros textos, as primeiras notas que estão saindo, tem uma dimensão policial. Não é uma declaração de guerra dos Estados Unidos à Venezuela, ou mesmo ao governo da Venezuela. Foi uma ação policial, né, para prender um prisioneiro, né, cujas ações, segundo o governo norte-americano, vão contra interesses norte-americanos, no aspecto do terrorismo, do patrocínio do terrorismo, da imigração, estímulo à imigração ilegal e principalmente do narcotráfico. Então foi uma ação policial / militar, muito semelhante ao que aconteceu com o general Noriega. Ali, o regime que o Noriega sustentava caiu, foi derrubado, né? Se colocou ali um regime pró-Estados Unidos, mas a Venezuela ela tem uma dimensão muito maior, ela tem uma dimensão muito mais ampla. O Panamá, de alguma forma, sempre foi considerado pelo governo americano como uma república das bananas,
notório o controle que os Estados Unidos têm sobre o canal do Panamá, construído com o financiamento do governo norte-americano. Aliás, a Bandeirantes tem uma matéria espetacular sobre o canal do Panamá, que foi veiculada o ano passado. Agora, a Venezuela é um país que está na América do Sul. Há aliados importantes, né, na América do Sul, lideranças importantes como o Brasil, a própria Colômbia, né? Nós temos um bloco, o Mercosul, e os Estados Unidos, o governo Trump, agiu à revelia dos atores regionais numa ação unilateral, né? Ele entra, invade, né, um país e com violência retira, né, o presidente desse país. Por isso que eu falo que é possível fazermos comparações, devemos, mas o que está acontecendo hoje é um fato historicamente novo, com dimensões, não é? Uma caixa de Pandora que se abriu, que nós não sabemos as forças que estão sendo reveladas. Como é que vai ser o dia seguinte da Venezuela, não é? Afinal, o regime sustentado por Maduro está no poder há quase 3 décadas, precisamente há 26 anos. Ele tem raízes, ele tem o patrocínio das forças militares, né, de generais, né, ele tem pelo menos o apoio de 1/3 do povo venezuelano. Então, são perguntas que estão em abertas, né? Eu desenho algumas possibilidades para o porvir, né, para o que pode acontecer, mas, por enquanto, as interrogações predominam. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Sidney Leite, professor de Relações Internacionais. Professor, e a posição de China e Rússia, aliados da Venezuela desde a época do Chávez e que têm parcerias estratégicas, principalmente no que diz respeito ao petróleo, mas sempre se posicionaram contrário a qualquer tipo de ação em território venezuelano. Como é que o senhor espera as reações de Vladimir Putin e Xi Jinping? Veja, de condenação, com certeza. É provável que, inclusive, seja convocada uma reunião. As forças políticas na Venezuela que estão no poder do governo clamam, né, por uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança, e ali, com certeza, haverá uma condenação, principalmente da China, principalmente da Rússia. Porém, aí abre-se um parêntese muito importante, né? As condições hoje, né, dessa condenação se transformar num apoio, em suporte bélico militar, elas são muito limitadas. A Rússia hoje depende desta posição do governo Trump em relação à Ucrânia, muito mais pró-interesses russos do que propriamente interesses da Ucrânia ou mesmo dos demais países europeus. Então, o Putin provavelmente vai condenar, mas essa condenação ela vai se colocar dentro de limites muito mais diplomáticos do que se traduzir em apoio, em suporte militar ou mesmo econômico, até porque a Rússia hoje está envolvida na sua própria guerra. A China também. A China tem grandes interesses comerciais com os Estados Unidos. Embora haja uma disputa de poder, mas essa disputa de poder se dá na esfera muito mais econômica e comercial. Militarmente, os Estados Unidos são insuperáveis. Essa ação que aconteceu hoje na Venezuela, da forma que aconteceu, ela praticamente pode acontecer em qualquer outro estado do sistema internacional, em qualquer região, em qualquer oceano. Os Estados Unidos têm o domínio completo dos mares, inclusive na região, né, do Pacífico, uma região potencialmente ali conflituosa. Então, na verdade, haverá uma condenação veemente, diplomática. A Sônia mostrou muito bem, né, que os líderes eles estão estudando as suas falas, né, porque se trata dos Estados Unidos, né, da única superpotência e cujos interesses, né, comerciais, as parcerias de ordem econômica e comercial são muito intensos. Então, a condenação diplomática não significa suporte e apoio. A Venezuela hoje é um país muito isolado. Provavelmente ela vai ter esse apoio incondicional de Cuba, provavelmente da Nicarágua, né? Mas os demais estados, mesmo regionais, eles vão condenar a ação, mas isso não vai se traduzir necessariamente num apoio à continuidade, não é,
a soltura do presidente Maduro, que deve ter o mesmo destino do general Noriega. Ele vai ser julgado, preso e vai ficar por muitos anos, né, preso lá nos Estados Unidos, salvo alguma mudança de cenário, que eu acho muito pouco provável. Peço só um instantinho para o professor Sidney Leite. Nós vamos aos Estados Unidos. Eduardo Barão está conosco com uma visão de lá, do que pode acontecer nas próximas horas. Tem a previsão de um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos. Oi, Barão. Bom dia aqui para você. Fala, Ronald. Bom dia aqui também, rapaz. São 7h03 da manhã. A gente está 2 horas atrás do horário de Brasília e o país está acordando agora, né? Justamente com essa notícia da ação militar de Donald Trump, uma ação que já era meio que ensaiada, né, falada pelo próprio presidente nos últimos dias, até que finalmente acabou acontecendo com o esquadrão de elite, né, do exército americano, o esquadrão Delta, que foi o mesmo esquadrão que realizou outras ações contra terroristas. Então, o Maduro é considerado um terrorista pelo governo americano e acabou sendo retirado de Caracas, ele e a esposa dele, e até agora o paradeiro é incerto. Ninguém sabe onde o Maduro está. Vice-presidente da Venezuela chegou a exigir provas de vida de Nicolás Maduro, que já vinha recebendo avisos diretos. O presidente Trump ligou para o Maduro no final do ano passado, exigindo a saída dele, e desde setembro a gente tem acompanhado esses ataques sistemáticos, né? Embarcações que deixam a Venezuela, foram mais de 30 ataques com 110 mortos, segundo a Casa Branca, embarcações que estavam trazendo drogas e armas aqui para os Estados Unidos. Essa operação de hoje foi tocada pelo Trump sem qualquer informação sendo repassada antes ao Congresso americano. Normalmente tem uma liturgia em alguns ataques como esse, por exemplo. O Congresso tem de ser avisado, um departamento específico ali do Senado. Isso não aconteceu, o que já gerou repercussão negativa, especialmente entre a oposição democrata. Pesquisas recentes aqui nos Estados Unidos mostravam que o americano não queria uma nova guerra, não queria uma incursão militar americana. Recentemente tem na memória o que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, que não, evidentemente, deixaram uma boa imagem aqui para os Estados Unidos. O americano médio nem sabe onde fica a Venezuela, não tem a menor ideia de quem é Nicolás Maduro, mas a partir de hoje talvez ele entenda um pouco mais do que está acontecendo, principalmente por causa da ação do presidente americano Donald Trump, que, como disse o professor, vai dar essa entrevista ou esse pronunciamento, ninguém sabe ao certo, a 1h da tarde, no horário aí do Brasil, 11 horas da manhã, no horário da Flórida. O Trump não está em Washington, ele está em Mar-a-Lago, na mansão dele na Flórida, onde ele vai dar mais detalhes, como você falava agora há pouco, Ronald. Barão, tudo bom com você? Nossa, que plantão, hein, meu amigo? Olha, vou te falar. Mas, ó, nesse dia 3 de janeiro, conversando com você, lembro da nossa conversa ontem, dia 2, e a gente falava do estilo Donald Trump de ser. Aquela coisa que ele fala, mas depois ele desfala, depois acontece, depois não é bem isso. Mas me parece que essa ação ele disse que faria e acabou acontecendo. Então, eu queria só dizer que a sua bola de cristal ontem estava bem ilustrada, porque você acertou. Ah, Soninha, muito obrigado. Essa daí era meio caçapa cantada, né? Ele chegou a falar, você tem razão, o Trump vai, volta 500 vezes, faz parte do estilo dele. Agora, essa ação não foi do dia para a noite. Evidentemente, foi uma ação planejada pelos militares americanos. Eles atacaram ali bases específicas do exército da Venezuela, forças de segurança da Venezuela, e evidentemente sabiam exatamente onde estava o Maduro, a esposa dele. A gente vê aquelas imagens têm sido divulgadas de explosões, de fumaça e fogo saindo. Então, foi uma ação executada e planejada durante não foi de ontem para hoje, foi algo já planejado que precisava ter um ok do comandante-chefe aqui dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, o que acabou acontecendo. O Trump já foi e voltou muitas vezes. Há uma pressão interna do próprio partido do Trump para que ele olhe mais para as questões internas e menos para as questões externas, mas o Trump já tinha dado um ultimato para Maduro para ele deixar o poder. O Maduro não saiu e agora a gente está acompanhando essa ação militar americana
nas últimas horas em Caracas. Barão, fica sempre o canal aberto aqui para você. Na medida que as informações surgirem, você fala conosco. Um grande abraço, bom trabalho aí para você, tá bom? Bom falar contigo, Ronald. Ótimo 2026 para você, professor, para a Soninha. Um beijo, até mais. Boa, valeu. Sônia, o professor Sidney continua conosco. Professor, então justamente eu queria falar com o senhor sobre a Europa, né? Aquilo que a gente falou, esse silêncio pensado dos líderes e que tem que pensar mesmo, porque a gente está falando de Estados Unidos da América. Queria saber, professor, o que o senhor pensa, qual a expectativa do senhor em relação a isso e também do Brasil. Nesse momento, o gabinete do presidente Lula está reunido, o Ministério das Relações Exteriores, para fechar aí uma resposta a respeito desse ocorrido. Sônia, ótima pergunta. Não tenho certeza, convicção, de que nós teremos um posicionamento homogêneo, único, dos países europeus. Não é? É provável que a União Europeia tome, sem dúvida, uma posição protocolar, diplomática, de condenação, mas hoje, politicamente, do ponto de vista ideológico, a Europa é muito dividida. Não é? Nós temos regimes que não simpatizam, não é, com o modelo de governo, com a ideologia a qual Maduro, Chávez, o chavismo, não é, construiu, não é, muito mais à esquerda do que à direita. Então, não espero uma posição homogênea dos países europeus. Polônia, Hungria, não é, devem se alinhar automaticamente com a ação levada a cabo por Trump. Não é? O mesmo não se pode dizer, por exemplo, de Macron, que é um governo centrista, não é, que provavelmente vai defender os princípios do direito internacional, uma linha muito provável que deva seguir também o primeiro-ministro inglês. Não é? A posição do Brasil talvez seja uma das posições mais difíceis, não é? Porque nos últimos meses, não é, o governo Lula ele se afastou do governo Maduro. Não é? No início do governo Lula, se tentou, não é, trazer, inclusive, o Maduro novamente, não é, para a órbita, não é, das instituições multilaterais da América do Sul, Unasul, não é, por exemplo. Porém, as últimas eleições fraudadas que aconteceram na Venezuela quase que intimou o governo brasileiro a tomar uma posição crítica em relação aos escândalos eleitorais que aconteceram na última eleição na Venezuela. Agora, por outro lado, o Brasil é um líder regional. Historicamente, isso transcende ao governo Lula. Historicamente, o Brasil tem uma posição muito clara, desde a nossa emancipação política em 1822. O Brasil não apoia ações militares ferindo a soberania territorial, política, jurídica de outros países. Isso daí é algo permanente da nossa política externa, e não vai ser diferente agora. Portanto, haverá um repúdio, uma condenação. Me preocupa o que haverá depois em relação, qual vai ser o posicionamento diante da situação já configurada na Venezuela, né, da prisão do ex-presidente, né, Nicolás Maduro, e da sua esposa. Qual vai ser a posição brasileira? Nós vamos ter algum tipo de protagonismo? Deveríamos, porque somos, sim, um líder regional. Mas a forma de agir do governo Trump é muito unilateral, não é? De não respeitar lideranças, estados líderes regionais, não é? Então, para lembrar um livro importante de uma década atrás, nós temos o retorno da história na América do Sul, né? A história voltando com toda a sua dimensão conflituosa, tensa, não é? E de incertezas. O governo dos Estados Unidos, por vários interlocutores, recuperaram uma expressão antiga, e foi na figura do Pete Hegseth, que ele voltou a falar a respeito de quintal, a expressão quintal. Vamos recuperar o nosso quintal. E esse quintal o que é? É a América do Sul. É óbvio, e dos líderes sul-americanos, só o Gustavo Petro que se manifestou, e já se esperava que assim fosse, né, de maneira veemente contra o governo dos Estados Unidos.
Mas existe a necessidade de uma preocupação com a junção dessa expressão, que obviamente é um desejo do governo americano de soberania nesse pedaço, e com agora uma incursão contra um país da própria América do Sul, professor? Poderíamos falar horas sobre isso, a minha tese de doutorado é exatamente sobre esse assunto. Agora, há formas de exercício dessa hegemonia. Por exemplo, nos anos 30, nos anos 40, se usou a estratégia do soft power, da política da boa vizinhança, né? E a América do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial, na perspectiva norte-americana, não era uma área prioritária, né? Os Estados Unidos estavam muito mais preocupados com a Guerra Fria. Porém, agora, uma questão que é central para a gente entender este novo interesse, né, dos Estados Unidos sobre a América do Sul, sobre a região do Caribe, as Américas de um modo geral. Isso não começa com o governo Trump, a gente já percebe isso no governo Bush, o filho, né? Já começa ali uma preocupação, uma tensão, né, em relação ao que está acontecendo nas Américas, se dá, pelo que aconteceu hoje, com um precedente muito perigoso, né, que é o exercício do poder e da hegemonia através, né, da violência, através da ação militar. A América hoje é muito mais complexa do que fora, por exemplo, lá no século XIX, mesmo durante o século XX. Não é? A América não é, provavelmente, esse quintal que os Estados Unidos imaginam. Nós também temos nosso poder de barganha, nosso poder de negociação, né? Agora, por um outro lado, Ronald, a gente tem que lembrar, os países da América do Sul hoje estão muito divididos, né? É muito provável que o governo Milei dê apoio irrestrito à ação militar. Mesmo na última reunião do Mercosul, em que esse tema veio à baila, os países do Mercosul ficaram divididos e muito mais propensos a apoiar a ação de Trump, e o Brasil, nesse aspecto, ficou isolado, do que condenar essa ação. Eu não vejo hoje uma América do Sul unida em defesa da sua soberania, da sua autonomia, da sua independência. Penso que alguns países importantes da América do Sul vão dar apoio quase que restrito, com a Argentina, sem dúvida, na frente, né, desses países. Professor, olha, tem tanta pergunta aqui para o senhor não imagina. Bom, o senhor imagina que o senhor está mexendo com a nossa audiência. Então, aqui eu vou resumir algumas. Uma minha e uma de um ouvinte. A minha seria posições de Rússia e China nesse novo desenho do Mapa Mundi, que tem Estados Unidos de um lado, Rússia e China do outro. China é uma potência que cresce cada vez mais, né? E, enfim, é aquela que a gente chama de nova ordem mundial. E o que o nosso ouvinte pede? Sônia, pergunta para o professor Sidney por que algumas mídias chamam presidente da Venezuela e outras mídias falam ditador. Vou começar pela pergunta do nosso ouvinte. Na verdade, os dois termos me parecem, do ponto de vista histórico, corretos, né? Maduro era, até a manhã de hoje, né, o presidente, mas um presidente ilegítimo, um presidente, né, que construiu de um regime, né, que destruiu a democracia venezuelana. Não há na Venezuela outro poder que não o poder executivo com apoio militar. O poder judiciário na Venezuela é uma grande farsa. A justiça eleitoral na Venezuela também. O poder legislativo, quando um candidato da oposição ganha, né, a eleição para deputado, enfim, não é reconhecida. Então, a Venezuela não é uma democracia. Formalmente, Maduro era até então o presidente, mas um presidente que exercia o poder de uma forma ditatorial. Né? Então, os dois termos são corretos, desde que tenhamos esse sistema de referências muito claro. Era um presidente dentro de um regime ditatorial. Né? A reação da Rússia e da China, a gente tem uma
reconfiguração do sistema internacional. O Trump, eu costumo dizer, ele não reconfigurou o sistema, né? Ele causou uma grande bagunça, uma grande desorganização no sistema internacional. A China e a Rússia pleiteiam espaços de poder e hegemonia, mas eu diria, né, por exemplo, a Rússia ela quer preservar a sua liderança, o controle, o sistema de segurança dos países em torno, notoriamente a Ucrânia, a Moldávia e também a Lituânia, principalmente esses 3 países. A Rússia não admite que esses países fiquem sob a área de influência do Ocidente, da OTAN e da União Europeia. Portanto, é uma ação de repercussão global, porém uma hegemonia que vai ser exercida regionalmente. A mesma coisa da China, né? A grande estratégia da China é se tornar uma potência substancialmente comercial e econômica. Ela não tem pleitos de exercer, não é, um modelo de imperialismo de natureza política, de domínio político, não é? E a hegemonia que a China pretende, o seu sistema de segurança, é principalmente na região sul do Pacífico, na região da Ásia, parte, não é, da Ásia. Então, nesse contexto, me parece que a Venezuela fica muito isolada dentro desses interesses geopolíticos. Como eu falei, haverá uma condenação, porém essa condenação não vai se traduzir numa posição mais veemente, não é, de suporte militar, de resistência ao que sobrar, não é, do governo Maduro. Não é? Então, é um fato de repercussão global, mas a gente precisa colocar a devida dimensão dessa repercussão global do que está acontecendo na Venezuela. Sônia? Então, professor, nessa questão de Rússia e China, né, eu concordo com essa história da dimensão global, mas é que existe nesse jogo de xadrez, né, posições que estão sendo marcadas e simbolicamente o que acontece hoje, ele é vamos dizer assim, um movimento de um bispo ou de, enfim, de um cavalo, algum movimento de alguma peça importante nesse tabuleiro. Como é que o senhor avaliaria isso? Eu concordo inteiramente com você. Eu acho que a gente não pode dar uma dimensão menor do fato que aconteceu hoje num país da América do Sul, um país importante da América do Sul, uma economia, um país produtor, exportador de petróleo, com recursos naturais, um país que tem uma história, né, importante no continente como um todo, e se tratou de uma ação militar, de uma ação violenta, não é? Uma coisa é o Panamá, enfim, que também tem a sua relevância, a outra é a Venezuela. Então, foi um movimento, se a gente pensar num jogo de xadrez, um movimento ousado, um movimento de uma estratégia muito clara de Trump, de mostrar, não é, que os Estados Unidos que tem, de fato, o poder de levar ações, né, militares dessa magnitude em qualquer outro país do sistema internacional. Nesse sentido, e eu acho que a tua indagação, a sua reflexão é muito significativa, não deixa de ser também uma ação que tem um recado tanto para a Rússia quanto para a China, né? Um recado do governo Trump, que é dissuadir tanto a China e a Rússia, né, de qualquer projeto, de qualquer estratégia que desconsidere esse poder militar hegemônico que os Estados Unidos têm, né, demonstrando basicamente o seguinte para os nossos ouvintes entenderem de uma forma bem clara, né? Nós somos a única superpotência. Vocês podem até almejar uma liderança, né, regional significativa, mas a única superpotência global em todas as esferas, principalmente militar, somos nós, os Estados Unidos. Então, o fato de hoje é um fato de dimensão global que vai levar, sem dúvida, uma reação veemente, mas dentro dos campos diplomáticos, tanto da Rússia quanto da China, especialmente da Rússia, né?
o governo Trump tem sido muito simpático às teses da Rússia sobre a Ucrânia. A proposta de paz do Trump é basicamente uma rendição que está sendo proposta à Ucrânia. Então, o limite da ação de Trump, do Putin, nesse aspecto, é o seu próprio interesse de manter aí, né, os Estados Unidos, né, defendendo, né, os interesses, na prática, né, desencadeados pela Rússia na sua guerra contra a Ucrânia. Então, a ação de Putin vai se dar muito mais nos meios diplomáticos do que em qualquer outro campo. Professor, aqui mais cedo, conversando com o jornalista Cláudio Zaidan, ele chamou a atenção sobre a rapidez com que a ação ocorreu. Porque em cerca de 1 hora, além do ataque às bases, cerca de 8 bases atacadas, todas militares, lá na capital Caracas e nos arredores de Caracas, Maduro foi capturado com uma facilidade ímpar. E o Zaidan fez aqui um comentário que chama a atenção, que é a questão da traição. Por ter sido tão simples assim, aparentemente simples, a captura de um presidente da República, sabendo que havia uma perspectiva de incursão americana, não havia nenhum plano de fuga ou alguma coisa para o ex-presidente, pode ter havido algum tipo de traição interna na visão do senhor? É possível. Aí entramos, Ronald, numa questão bem importante, não é? A gente está analisando muito sobre a perspectiva dos Estados Unidos, né? O regime de Maduro, sustentado primeiro por Chávez, depois de Maduro, tem como principal suporte o apoio das Forças Armadas. Os militares hoje na Venezuela, que é um país que passa por dificuldades econômicas, a sua sociedade, a sua população, prova disso é um número, né, de pessoas que saíram da Venezuela nos últimos anos por total falta de condição mínima, né, de sobreviver naquele país, além da perseguição militar, da opressão que a ditadura impôs à sociedade como um todo, às demais forças políticas, às fraudes eleitorais, não é? Então, é possível, rapidamente, 4 cenários. O primeiro cenário é o menos provável, de que o plano de Trump não seja apenas capturar Maduro, levar Maduro para ser julgado e que seja um grande exemplo, né, para o resto, especialmente países da América do Sul e do Caribe, e levar adiante algo parecido com o que aconteceu no Iraque e no Afeganistão. Não acredito. Isso é muito desgastante, como disse, inclusive, o Barão, do ponto de vista político, da sociedade, dos atores políticos da sociedade americana, bancar, né, uma ocupação militar na Venezuela. Acho isso muito pouco provável. O segundo aspecto é mais provável. Não havendo um plano que não seja só da prisão de Maduro, se estará o caos na Venezuela, né, e uma verdadeira guerra civil. Esse cenário me parece um cenário provável. Um outro cenário é a continuidade do regime de Maduro sem o Maduro, na medida em que há um forte apoio das forças militares. E esses militares temem a volta da democracia. Nós temos pelo menos 2.000 generais na Venezuela, né, que claramente, num dia seguinte de um regime democrático, vão ser acusados de abuso de poder, de ação violenta contra a oposição e contra a própria sociedade. Então, o último cenário me parece mais provável, que se desenhe já uma transição e que forças políticas da Venezuela já participem desse desenho de transição, de uma transição para a democracia, né, para a reinstauração da democracia, com anistia para os militares. Talvez daí possa ter partido, né, essa traição que você aponta, né, que de fato o Maduro, né, desmoronou como um castelo de cartas. Ele parecia que não estava levando a sério, ficava dançando, fazendo discursos, cantando, né, ele parecia intocável, né, mas caiu como um castelo de cartas. Então, é bem possível, esse cenário me parece mais possível, que o governo Trump, vamos ver o anúncio que ele vai fazer às 11 horas, né, no horário aqui do Brasil, em relação a uma transição do regime Chávez-Maduro para o retorno à democracia, provavelmente com anistia
para os militares, essa teria sido a condição para que Maduro fosse aprisionado dessa forma, como o Zaidan falou, muito rápida, não é? Estamos falando de um país, enfim, que as forças são assimétricas, mas de uma forma assim tão rápida, né? Como se fosse uma república de bananas que se entra e sai quando se quer. Professor, uma última de minha parte, só para a gente encerrar, outra coisa que falei aqui de manhã, queria saber a opinião do senhor. O tamanho da ONU após essa incursão, porque o posicionamento da ONU sobre conflitos, da não necessidade deles acontecerem, e com declarações diplomáticas pro forma, parece que já numa embalagem pronta, sobre tudo que acontece em todos esses conflitos, e aqui a gente pode citar inúmeros. Como fica a situação da ONU em mais uma ação americana em um outro território e que causa esse tipo de repercussão? A ONU sai ainda menor? A ONU, ela, no governo Trump, ela é completamente desconsiderada, não é? Com um desdém, não é, claro, que o Trump não esconde. Na verdade, é a aversão que o governo Trump tem a qualquer organização multilateral. Não é? Quando se fala, né, da ação norte-americana, ela é uma ação unilateral. Os Estados Unidos agem unicamente, sem ouvir ninguém, lideranças regionais, atores regionais. Então, nesse aspecto, provavelmente haverá uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança, mas será muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, em relação a Gaza, a Síria, a Líbia e a outros países. É muito mais protocolar, formal e diplomático do que efetivo. Realisticamente, né, o governo Trump ele age de uma forma muito pragmática. Nós temos o poder militar superior a qualquer outro país e agimos à revelia da principal organização multilateral e de segurança, que foi criada, inclusive, por um projeto do governo Roosevelt, do presidente dos Estados Unidos, ali nos estertores do final da Segunda Guerra Mundial. Então, é mais um episódio em que a ONU vai demonstrar, né, vai demonstrar-se incapaz de ter uma atuação efetiva. Então, ela vai sair ainda menor do que normalmente a posição que ela tem hoje. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o professor Sidney Leite, que é professor de Relações Internacionais e que nos atendeu gentilmente na manhã deste sábado. Professor, muitíssimo obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima, um forte abraço. Valeu. Obrigada, professor, pela aula. 9h31.